Olá, bem-vindo ao canal Multiverso, é muito bom ver você por aqui. No vídeo de hoje vamos dar continuidade na exploração do livro de Urântia, um texto enigmático que aborda muitos aspectos da espiritualidade, filosofia e história metafísica da humanidade. No vídeo 1 da série Decodificando Urântia, nós discutimos a origem e a natureza de Deus, do universo e dos seres humanos. Agora, neste vídeo 2, vamos aprofundar um pouco mais nesse universo e explorar a história dos seres celestiais que habitam nele. Na descrição deixo um link para o PDF deste capítulo. É uma forma de você ajudar o canal e levar esse mimo para a sua biblioteca. A parte 2 do livro de Urântia é formada por 25 capítulos, sendo que vamos ousar resumir o cerne deste ensinamento no vídeo de hoje. A obra começa com uma introdução aos seres celestiais que habitam no universo. Esses seres são descritos como criaturas espirituais que servem a Deus e trabalham em conjunto para manter a ordem e a estabilidade do universo. São apresentados 3 grupos principais de seres celestiais: os serafins, os seconafins e os terafins. Os serafins são anjos do universo, responsáveis por muitas tarefas, desde a ministração espiritual aos seres humanos até a administração dos sistemas do universo. Os seconafins são os mensageiros de toda a criação e servem como intermediários entre os seres humanos e os seres celestiais. Os terafins são os assistentes pessoais dos filhos de Deus e trabalham para ajudá-los em suas missões no universo. Os capítulos seguintes exploram mais detalhadamente os diferentes tipos de seres celestiais que habitam no universo. E há capítulos dedicados a cada grupo de seres celestiais específico e descreve suas funções, suas responsabilidades e suas relações com os outros seres celestiais. Sendo alguns desses seres os serafins, seconafins e terafins, que já mencionamos, e também fala dos espíritos ministrantes do tempo, que são seres celestiais responsáveis por manter a ordem e a estabilidade no universo, os mensageiros da gravidade, que são seres celestiais responsáveis por manter a integridade do universo, os seres divinos, que são os seres responsáveis pela criação dos universos, além de criadores paradisíacos e criadores locais. Explora a natureza dos seres celestiais que habitam no universo e suas relações com os seres humanos. A parte dedicada à evolução e administração do universo local oferece uma visão das várias ordens de seres celestiais que compõem o universo, bem como dos seus papéis na evolução cósmica. O texto começa apresentando o universo local, uma criação divina que consiste em milhares de planetas habitados e não habitados, bem como as diferentes ordens de seres que habitam neste universo. Busca explicar que o universo local é administrado por um governante supremo chamado de Filho Criador. O Filho Criador é responsável por criar e sustentar a vida no universo, bem como manter a ordem cósmica. O livro também aborda a evolução das criaturas vivas no universo local, desde as formas de vida mais primitivas até as formas de vida mais avançadas. Ao longo do processo de evolução, as criaturas vivas passam por várias etapas de desenvolvimento, cada uma delas oferecendo novas oportunidades de crescimento espiritual. O papel dos seres celestiais na administração do universo local também é explorado em detalhes. Diferentes ordens de seres celestiais são responsáveis por funções específicas, como a supervisão do crescimento espiritual das criaturas vivas, a manutenção da ordem cósmica e a condução de missões especiais em todo o universo. Traz uma visão única da evolução e administração do universo local. É um mergulho profundo em um assunto complexo e oferece uma visão de mundo que pode ser muito útil para aqueles que buscam compreender a natureza do universo e o papel da humanidade nele, de forma menos ortodoxa. O livro de Urântia apresenta a ideia do espírito materno do universo local, como uma das personalidades divinas que compõem o universo. De acordo com a obra, o espírito materno é a contraparte feminina do Filho Criador, governante supremo do universo local. O espírito materno é descrito como uma personalidade divina que está presente em todos os lugares do universo.
atuando como um canal de amor, misericórdia e graça. Ela é responsável por trazer a vida e energia espiritual a todas as formas de vida no universo local, ajudando-as a crescer e evoluir espiritualmente. O livro descreve o espírito materno como uma fonte de inspiração e guia para todas as criaturas vivas, oferecendo orientação espiritual e apoio em todos os momentos. Ela também é responsável por inspirar e apoiar os seres celestiais em sua missão de administrar e cuidar do universo local. Além disso, o espírito materno é retratado como uma personalidade divina ativa no desenvolvimento e evolução espiritual das criaturas vivas. Ela trabalha em conjunto com o Filho Criador para fornecer as condições necessárias para o crescimento e aprimoramento espiritual de todas as formas de vida no universo. Em resumo, o livro de Urantia apresenta o espírito materno do universo local como uma das personalidades divinas que compõem o universo, atuando como uma fonte de amor, inspiração e orientação espiritual para todas as criaturas vivas, trabalhando em conjunto e sendo a contraparte do Filho Criador, para fornecer as condições necessárias para a evolução espiritual do universo e de todas as formas de vida. O livro também sugere que o espírito materno é responsável por algumas funções específicas dentro do universo local. Por exemplo, ela é responsável por conceder a cada indivíduo o seu fragmento de Deus, que é uma parte da presença divina que habita dentro de cada ser humano. Essa presença é responsável por guiar e direcionar a vida espiritual de cada indivíduo, ajudando-o a tomar decisões melhores e mais sábias. Além disso, o espírito materno também é responsável por coordenar as atividades de outros seres celestiais que atuam no universo local, incluindo os serafins, que são responsáveis por ajudar as criaturas vivas em seu crescimento espiritual. Ela também é a responsável por conceder os dons do Espírito Santo, que são manifestações divinas de amor, sabedoria e poder espiritual. A obra apresenta o espírito materno como uma figura essencial na administração do universo local e no crescimento espiritual das criaturas vivas. Ela é vista como uma fonte de amor e orientação divina capaz de inspirar e apoiar a todos aqueles que buscam um relacionamento mais próximo com o divino. Ao longo do livro, a presença e a importância do espírito materno são constantemente mencionados, ressaltando o papel essencial que essa figura divina desempenha no universo e na vida espiritual do cosmos e de cada indivíduo. Há uma seção dedicada a descrever as hostes seráficas. Esses seres celestiais são descritos como os ajudantes pessoais dos seres humanos, servindo como mensageiros e protetores espirituais. Eles também desempenham um papel importante na administração do universo, trabalhando em estreita colaboração com outras personalidades divinas para cumprir os propósitos da criação. As hostes seráficas são divididas em várias ordens, cada uma delas com funções e responsabilidades específicas. Por exemplo, as ordens primárias são responsáveis pela ministração aos seres humanos, atuando como mensageiros e protetores espirituais. Já as ordens secundárias são responsáveis pela ministração às criaturas intermediárias, enquanto as ordens terciárias trabalham em estreita colaboração com os serafins superiores na administração do universo. Na descrição das características dos serafins, incluindo sua natureza espiritual, personalidade individual e habilidades específicas. Há exemplo de que os serafins são descritos como sendo extremamente leais, amorosos e cuidadosos, possuindo habilidades sobrenaturais como a capacidade de se comunicar telepaticamente, de se materializar e desmaterializar e de se deslocar instantaneamente para qualquer lugar no universo. É enfatizada a importância das hostes seráficas na evolução espiritual das criaturas vivas. Eles são apresentados como seres que trabalham em estreita colaboração com as personalidades divinas, oferecendo orientação, apoio e proteção espiritual. O livro sugere que, ao se conectar com as hostes seráficas, as pessoas podem experimentar uma maior compreensão e conexão com o divino,
o que pode ajudá-las a alcançar uma evolução espiritual mais significativa. É explicada também a jornada dos filhos ascendentes de Deus, também conhecido como os filhos de Deus no universo. Esses filhos são criaturas ascendentes que começam suas jornadas como seres humanos mortais em mundos como Urântia, e passam por um longo caminho de evolução espiritual até alcançarem a perfeição divina e se tornarem um com o Pai universal. Essa jornada é descrita em detalhes desde sua vida como seres humanos mortais até sua ascensão a mundos mais elevados do universo. Eles passam por várias fases de evolução espiritual, começando como seres humanos mortais e progredindo para seres cada vez mais elevados de natureza espiritual. Os filhos ascendentes também recebem assistência de diversas personalidades divinas durante sua jornada, incluindo os serafins, os Melquisedeques e os filhos paradisíacos. Eles também passam por vários mundos e esferas diferentes, cada um projetado para auxiliá-los a evoluir em diferentes aspectos espirituais e se prepararem para a próxima fase de sua jornada. O livro de Urântia também descreve a importância da jornada dos filhos ascendentes no grande plano divino. Eles são vistos como uma parte integrante do plano de Deus para a evolução espiritual do universo, e seu progresso espiritual é fundamental para a realização deste plano. À medida que os filhos ascendentes avançam em sua jornada, eles trazem maior compreensão ao universo, ajudando na realização do propósito divino. Nessa parte 2 do livro de Urântia, também encontramos uma ampla gama de tópicos relacionados ao universo, incluindo os aspectos físicos do universo local, descrevendo o universo local como um composto de várias galáxias, incluindo a Via Láctea, que é uma das galáxias mais próximas de Urântia, nosso planeta. O livro descreve que o universo é organizado em níveis, desde o mais básico, como partículas subatômicas, até estruturas maiores, como galáxias. A organização do universo é governada por leis físicas precisas que regem o movimento e a interação de todas as coisas. Também fala que o universo é composto de matéria e energia, que são interconvertíveis. A energia é a força motriz por trás de todas as formas de vida e movimento no universo, desde o funcionamento de uma célula até a expansão do universo em si. O livro de Urântia também aborda a evolução das estrelas e dos sistemas solares, incluindo a nossa própria. Ele descreve como as estrelas se formam a partir de nuvens de gás e poeira, como evoluem ao longo do tempo e como eventualmente morrem e explodem em supernovas. Ele também discute como os planetas se formam a partir do material remanescente em torno de estrelas e como evoluem para se tornarem habitáveis. É abordada a existência de outras formas de vida no universo, além da vida como a conhecemos na Terra. Ele descreve que existem muitas formas de vida em todo o universo, algumas das quais são físicas, enquanto outras são de natureza espiritual. No capítulo intitulado de A Energia, a Mente e a Matéria, é apresentada uma visão sobre a relação entre a energia, a mente e a matéria no universo. A ideia central deste capítulo é que a energia é a fonte primordial de todas as coisas no universo e que a mente e a matéria são formas diferentes de energia que se manifestam em diferentes níveis de organização. O livro descreve que a energia é a força que impulsiona todas as coisas no universo, desde as partículas subatômicas até as galáxias. A energia é uma força motriz que governa a evolução do universo e é responsável por todas as formas de vida e movimento no cosmos. Além disso, o livro argumenta que a mente e a matéria são diferentes formas de energia que se manifestam em diferentes níveis de organização. A mente é descrita como uma forma mais elevada de energia que se manifesta nos seres vivos, permitindo a percepção, o pensamento e a tomada de decisões conscientes. Por outro lado, a matéria é vista como uma forma mais densa de energia que se manifesta na forma física dos objetos, como átomos e moléculas. O livro também discute a relação entre mente e matéria e como elas se influenciam mutuamente.
A mente pode influenciar a matéria por meio da vontade e da intenção, enquanto a matéria pode afetar a mente por meio de estímulos físicos. A relação entre mente e matéria é vista como uma interação dinâmica e constante que ocorre em todos os níveis de organização do universo. A ideia central é que a energia é a fonte primordial de todas as coisas no universo e que a mente e a matéria são diferentes formas de energia que se manifestam em diferentes níveis de organização e que se influenciam mutuamente. Já os artesãos celestes são uma das muitas ordens de seres espirituais descritas no livro de Urântia. Eles são considerados artesãos divinos do universo local, responsáveis por criar e moldar a matéria em todas as suas formas. Os artesãos celestes trabalham em colaboração com os seres supremos do universo para criar as diversas formas de vida e manifestações físicas no universo local. Eles são habilidosos em trabalhar com a energia e a matéria e são capazes de transformar a energia em matéria e vice-versa. De acordo com o livro de Urântia, existem várias classes de artesãos celestes, cada uma com suas habilidades e funções únicas. Eles trabalham em todo o universo local, desde os níveis mais básicos da matéria até as formas mais complexas de vidas e seres espirituais. Além disso, os artesãos celestes são conhecidos por sua capacidade de criar formas de vida a partir de modelos pré-existentes e pela sua habilidade em produzir estruturas físicas e arquitetônicas que são verdadeiras obras de arte. Os artesãos celestes são considerados como os artesãos divinos do universo local, responsáveis por moldar e criar a matéria em todas as suas formas e trabalhar em colaboração com outros seres espirituais para criar e sustentar as diferentes formas de vida no cosmos. Sobre a sede central do sistema local é dito como sendo um centro administrativo e cultural que é uma das principais características do universo local. Ela é descrita como sendo a sede da administração dos assuntos do sistema local e é o ponto de partida para muitas missões e empreendimentos que envolvem o sistema local. Segundo a obra, a sede central do sistema local é uma esfera especial que é lar dos Altíssimos, que são governantes do sistema local. Além disso, a esfera abriga muitos outros seres celestiais, incluindo os seres supremos e os artesãos celestes, que trabalham em conjunto para realizar as várias tarefas necessárias para manter o universo em funcionamento. A sede central do sistema local é descrita como sendo uma esfera imponente e majestosa, que é cercada por muitas outras esferas menores e satélites. Ela possui muitos edifícios e estruturas impressionantes que são usados para fins administrativos e culturais, como museus, bibliotecas e universidades. O livro de Urântia também descreve a sede central do universo local como sendo um importante centro de aprendizado espiritual, onde muitos seres espirituais podem estudar e aprender sobre a natureza de Deus e sobre os planos e propósitos divinos para a criação. Sendo então essa sede central do sistema local uma esfera especial que abriga seres celestiais, ponto de partida para muitas missões no sistema local e um importante centro de aprendizado espiritual e cultural. Há também um intrigante capítulo sobre os 7 mundos das mansões, que são descritos como uma série de esferas que são usadas como estações intermediárias para os seres humanos após a morte física e antes da chegada ao mundo espiritual. Essas esferas são projetadas para serem semelhantes à vida terrena e, portanto, proporcionam um ambiente familiar para os espíritos que acabaram de deixar o mundo físico. Cada uma das 7 mansões é um ambiente progressivamente mais elevado e aperfeiçoado, projetado para ajudar o espírito a se adaptar gradualmente à vida espiritual. Os espíritos que chegam às mansões são ajudados pelos seus guias e pelos anjos da guarda a entender a natureza do mundo espiritual e se prepararem para a ascensão ao universo local. Eles recebem ensinamentos sobre a natureza de Deus e sobre os planos divinos para a criação. À medida que os espíritos avançam pelas 7 mansões, eles se tornam espiritualmente mais aprimorados
e se preparam para entrar em um estado mais elevado da existência espiritual. Quando um espírito completa o seu treinamento nas mansões, ele está pronto para continuar a jornada de ascensão ao universo local. As 7 mansões são descritas como uma série de esferas ou mundos que são usados como estações intermediárias para os humanos após a morte física e antes da chegada ao mundo espiritual. Essas esferas não são planetas físicos como a Terra ou outros planetas do Sistema Solar, mas sim mundos espirituais projetados para proporcionar um ambiente familiar e progressivamente mais elevado e aperfeiçoado para ajudar os espíritos a se adaptarem gradualmente à vida espiritual. Embora essas esferas não sejam planetas físicos, elas podem ser consideradas como dimensões ou níveis de existência espiritual que existem além do mundo físico. Elas seriam os seguintes: o primeiro mundo das mansões é o mundo de transição entre a vida terrena e a vida espiritual, e serve como uma espécie de hospital para os recém-chegados. É um mundo de cura e reajuste, onde os espíritos podem receber cuidados e atenção antes de prosseguir em sua jornada. O segundo mundo das mansões é um mundo de instrução e educação, onde os espíritos podem aprender mais sobre a vida espiritual e como progredir em sua jornada. Eles recebem ensinamentos e orientações de seres mais avançados e experientes. O terceiro mundo das mansões é um mundo de expansão e desenvolvimento do intelecto, onde os espíritos aprendem a expandir suas habilidades mentais e a desenvolver sua capacidade de compreensão e percepção. O quarto mundo das mansões é um mundo de consolo e refúgio, onde os espíritos podem se recuperar e se rejuvenescer antes de continuarem sua jornada. É um mundo de beleza e paz, onde os espíritos podem desfrutar da natureza e encontrar conforto em momentos difíceis. O quinto mundo das mansões é um mundo de progresso e crescimento espiritual, onde os espíritos começam a trabalhar em projetos e tarefas que contribuem para o bem-estar do universo local. Eles aprendem a trabalhar em equipe e a cooperar com outros seres espirituais. O sexto mundo das mansões é um mundo de descoberta e exploração, onde os espíritos podem descobrir novas formas de servir ao universo local e experimentar novos tipos de aventura e criatividade. Eles também aprendem a trabalhar com tecnologias avançadas e a usar sua imaginação e habilidades para criar. O sétimo mundo das mansões é o último mundo das mansões e é um mundo de preparação para a entrada no universo espiritual mais elevado. Os espíritos são preparados para sua transição para o mundo espiritual mais elevado, onde continuarão sua jornada de ascensão espiritual. Este mundo é descrito como um lugar de grande beleza e paz, onde os espíritos são recebidos com grande alegria e celebração. Uma curiosidade interessante é sobre a vida morontial, que, de acordo com o livro de Urântia, é uma forma de existência que existe entre a vida material e a vida espiritual. Ela é vivida pelos seres que passam pela morte física e continuam a sua jornada de evolução em direção à perfeição espiritual. A vida morontial é caracterizada por um corpo morontial, que é uma forma de corpo que combina aspectos materiais e espirituais. Esse corpo é capaz de atravessar a matéria sólida, de se mover mais rápido que a luz e de se transformar de acordo com a vontade de seu ocupante. Os seres morontiais são capazes de perceber uma gama muito mais ampla de realidades do que os seres materiais, e também são capazes de se comunicar telepaticamente. Eles têm acesso a tecnologias avançadas que permitem viagens interplanetárias e interdimensionais, e a sua vida é orientada por princípios espirituais elevados. A vida morontial é vista como uma fase de transição na evolução do ser humano. É uma oportunidade para que as almas progridam em direção à perfeição espiritual. É uma fase em que os indivíduos podem crescer e aprender.
e se preparar para a vida eterna em níveis mais elevados de existência espiritual. Há ainda teses sobre os mundos habitados, que são planetas que abrigam vida inteligente em diferentes formas, como seres humanos, seres morontiais e seres espirituais. Esses mundos são criados e administrados pelos filhos criadores, que são personalidades divinas responsáveis pela criação dos sistemas planetários e pelo desenvolvimento da vida neles. Os mundos habitados são classificados em 3 categorias principais com base no seu nível de desenvolvimento e na sua posição dentro do universo local. Mundos de estágio inicial. São planetas que abrigam vida primitiva e estão no início do processo de evolução. A vida nesses mundos é geralmente muito simples, com pouca ou nenhuma forma de cultura ou sociedade. Mundos intermediários. São planetas que abrigam vida inteligente em estágios intermediários de evolução. Esses mundos possuem cultura e sociedade complexas e desenvolvidas, com governos, economias e tecnologias avançadas. Mundos avançados. São planetas que abrigam vida inteligente em estágios avançados de evolução espiritual. Nesses mundos, a vida é baseada em valores espirituais e morais elevados, e os indivíduos são altamente desenvolvidos espiritualmente. Os seres que habitam esses mundos passam por um processo evolutivo que envolve o desenvolvimento de suas capacidades espirituais, intelectuais e morais, em direção a uma união mais completa com Deus. A evolução nesses mundos é orientada e assistida pelas várias ordens de seres celestiais que trabalham em conjunto com os habitantes desses mundos a fim de promover o progresso espiritual e moral de cada indivíduo. Fala sobre os mundos habitados como planetas que abrigam vida inteligente e que passam por um processo evolutivo em direção a uma união mais completa com Deus, sendo classificados em 3 categorias principais com base em seu nível de desenvolvimento e posição no universo local. Os seres celestiais trabalham em conjunto com os habitantes desses mundos para promover seu progresso espiritual e moral. A parte 2 do livro de Urântia fala também dos príncipes planetários, que são descritos como seres divinos responsáveis por supervisionar o desenvolvimento e o progresso dos mundos evolucionários. Eles são designados para governar cada planeta habitado pelo Filho Criador, também conhecido como o governante soberano do sistema. Os príncipes planetários são ajudados por uma equipe de seres celestiais, como os portadores da vida, os querubins, os sanobins e os intermediários, para executar suas funções. Eles são responsáveis por estabelecer as leis e os regulamentos que governam a vida dos habitantes no planeta, bem como por incentivar o desenvolvimento espiritual e moral das criaturas que habitam esses mundos. Além disso, os príncipes planetários têm a importante tarefa de proteger o planeta e seus habitantes contra a influência maligna dos rebeldes e dissidentes, que desafiam a autoridade do Pai Universal. Quando uma rebelião ocorre em um planeta, os príncipes planetários devem trabalhar para restaurar a paz e a harmonia do mundo. Os príncipes planetários são considerados como sendo um dos filhos divinos do Pai Universal e eles têm a responsabilidade de representar a vontade divina em seus mundos. Eles também são considerados como sendo os representantes dos filhos criadores, a quem eles servem lealmente e com devoção. Nesta sequência se comenta sobre os Adãos planetários, que são seres divinos enviados para os mundos evolucionários a fim de ajudar no desenvolvimento espiritual e moral das criaturas. Eles são considerados filhos diretos do Pai Universal e servem como representante dos filhos criadores. Existem 2 tipos de Adão planetário: os filhos e as filhas materiais e os filhos e as filhas Vorondadeks. Os filhos e as filhas materiais são responsáveis por estabelecer a vida material nos mundos evolucionários, enquanto os filhos e as filhas Vorondadeks são responsáveis por promover o desenvolvimento espiritual e moral das criaturas.
Os filhos e as filhas materiais são enviados para os mundos habitados para implantar a vida material e ajudar no desenvolvimento físico das criaturas. Eles trabalham em estreita colaboração com os portadores da vida, que são responsáveis por estabelecer a vida biológica nos planetas. Já os filhos e filhas Vorão da Dex são responsáveis por ajudar no desenvolvimento espiritual e moral das criaturas. Eles trabalham para promover a compreensão do plano divino e incentivar o desenvolvimento da personalidade moral e espiritual. Ambos os tipos de Adão planetários são enviados para os mundos evolucionários com o objetivo de ajudar no progresso das criaturas e facilitar o cumprimento do plano divino. Eles trabalham em estreita colaboração com os príncipes planetários, os querubins, os sanubins e outras ordens de seres celestiais para ajudar no desenvolvimento dos mundos. De acordo com o livro de Urântia, as épocas planetárias dos mortais são períodos de evolução espiritual que se sucedem na vida de um mundo habitado. São 7 as épocas planetárias, cada uma com sua própria tônica e objetivos a serem alcançados pelos seres humanos. A primeira época é a época do príncipe planetário, na qual os seres humanos são instruídos pelo príncipe planetário sobre o plano divino e o desenvolvimento espiritual. A segunda época é a adaptação à vida planetária, na qual os seres humanos se adaptam ao ambiente físico e aprendem a sobreviver em um mundo material. A terceira época é o da vida social primitiva, na qual os seres humanos começam a se unir em grupos tribais e desenvolvem uma cultura primitiva. Na quarta época, a cultura se expande e se desenvolve a civilização, com a criação de governos e instituições sociais mais complexas. A quinta época é o da expansão do comércio e do intercâmbio cultural, no qual as nações se relacionam e se influenciam mutuamente. Na sexta época, os seres humanos alcançam uma alta civilização material e científica, mas ainda precisam aprender a integrar a dimensão espiritual em suas vidas. Por fim, a sétima época é a da luz e a da vida, na qual os seres humanos alcançam a perfeição espiritual e vivem em harmonia com a vontade divina. Cada época planetária é um passo em direção à evolução espiritual e moral dos seres humanos, e cada uma tem seus próprios desafios e oportunidades para o crescimento pessoal e coletivo. As esferas de luz e vida são descritas como o objetivo final da evolução planetária. Essas esferas são descritas como sendo habitadas por seres altamente avançados espiritualmente, que alcançaram um nível elevado de progresso espiritual, moral e social. De acordo com a obra, alcançar uma esfera de luz e vida é um processo longo e gradual, que envolve a cooperação entre muitos seres e a superação de muitos desafios e obstáculos. Durante o processo, o planeta e seus habitantes passam por diversas fases de desenvolvimento que são chamadas de épocas planetárias. A primeira época planetária é a da floração da cultura, em que os seres humanos desenvolvem a linguagem, a arte, a ciência e a religião. A segunda é a da consolidação da cultura, em que as instituições sociais são estabelecidas e a moralidade e a ética se tornam mais refinadas. A terceira é a era da luz e a vida propriamente dita, em que as sociedades atingem um nível elevado de harmonia e cooperação e a religião se torna mais espiritualizada e pessoal. A obra também descreve que a vida nessas esferas é muito diferente do que estamos acostumados a experimentar na Terra. Os seres habitantes desses mundos vivem em harmonia com a natureza e entre si, e possuem uma percepção espiritual elevada, o que os torna capazes de compreender e participar de níveis mais profundos da realidade. Em resumo, as esferas de luz e vida são descritas como o resultado final da evolução planetária material, onde os seres habitantes alcançam um estado de perfeição espiritual e moral e vivem em harmonia uns com os outros e com a natureza. O livro de Urântia é uma obra que busca trazer informações sobre a origem, evolução e o destino do universo e de seus habitantes. Nesta parte 2 do livro, intitulada O Universo Local,
São abordados, como vimos, os aspectos relacionados à evolução e administração do universo local, que é a esfera de ação de um filho criador. Um dos pontos centrais desta parte 2 é a explicação sobre a natureza do espírito materno do universo local, que é responsável pela ministração espiritual às criaturas que habitam o universo local. Além disso, são apresentados os diversos seres celestiais que atuam no universo, como os arcanjos, as hostes seráficas e os artesãos celestes. Também são abordados os mundos habitados, que são esferas que possuem condições favoráveis para a vida de seres inteligentes biológicos. Cada mundo habitado é supervisionado por um príncipe planetário e um Adão e Eva planetários, que trabalham para promover a evolução dos seres que habitam o planeta. Os seres humanos, de acordo com o livro, são filhos ascendentes de Deus e passam por diversas fases evolutivas até alcançarem a perfeição divina. Durante essa evolução, eles passam por mundos morontiais, que são esferas intermediárias entre a materialidade e a espiritualidade. O livro também traz informações sobre as épocas planetárias dos mortais, que são períodos de evolução que ocorrem em um planeta e que culminam na chegada da luz e da vida, que é o estágio final da evolução material. O livro também fala de uma vasta seção dedicada à rebelião de Lúcifer. Mas como já abordamos esse tema na saga Anunnaki, vou pular essa parte e deixar o link para o vídeo na telinha para você, ok? Por fim, a parte 2 do livro de Urantia apresenta a visão de que o universo é governado por seres divinos que trabalham para promover a evolução das criaturas e que a perfeição divina é o destino final de todos os seres que habitam o universo. Eu espero que você tenha gostado desse caprichado resumo feito com toda a dedicação. Se gostou, deixa seu like, que ajuda demais o canal a crescer, e se inscreva para acompanhar mais conteúdos como esse. O PDF deste capítulo está disponível no link na descrição. Muito obrigada por assistir e até a próxima!